Graças a Deus. Curve sua cabeça. Senhor maravilhoso, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Agora pedimos a orientação do Teu Espírito para o estudo da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e ações. Faz-nos dignos de ministrar a Tua Palavra. O Espírito Santo nos conduza para que possamos dar passos firmes e concretos no estudo da Tua Palavra para a glorificação do nome do Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Todos digamos amém. Amém. Nós estamos estudando a segunda parte do tempo. Não vamos demorar muito, porque semana passada nós fizemos como que um resumo já de tudo que nós queríamos, inclusive citações bíblicas. Então não há muito que demorar hoje, mas a gente queria fazer um fechamento. O tema é a igreja, o rebanho amado de Jesus Cristo. Vamos repetir todos o tema? 1, 2, 3, já! A igreja, o rebanho amado de Jesus Cristo. Amém. Vamos, Hebreus capítulo 13. Versículos 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Esse é um capítulo bem eclesiástico. Permitindo o Senhor, nós iremos fechar o estudo nele. Nós vimos na semana passada algumas expressões bíblicas relacionadas a pastor e seu rebanho. Nós vimos na semana passada a expressão pastor é tida por muitos teólogos como um termo carinhoso de uma palavra técnica, bispo ou episcopos, né? Alguns encaram como sendo a mesma coisa, bispo e pastor. Outros encaram um bispo como sendo superintendente de pastores. Fato é que a palavra pastor no grego é poimen. O termo rebanho é uma palavra parecida, poimenion. Nós não tínhamos isso semana passada, hoje temos. O notebook abriu hoje. Glória a Deus. Né? Não temos ali, né? Eu só falei semana passada, vocês lembram, né? Eu só falei. Então tá ali para vocês, né? Já está pronto desde semana passada, né? O termo carinhoso poimen, a palavra rebanho poimenion, a palavra apacento, alimento, nutro, faço pastar é bosco ou bosque, né? E a gente viu a passagem, as passagens relacionadas a isso, né? João 20, João 10, principalmente João 20 usa essas expressões: apacenta, alimenta as minhas ovelhas. Os irmãos lembram que vieram semana passada? Então essas expressões estão lá, né? Bem colocadas. Cordeiro é harém, né? E ovelha é probation, tá? Essas são as principais expressões que estão no Novo Testamento grego, né? E elas, por transliteração, algumas expressões elas acabam sendo parecidas com expressões que foram se aportuguesando também, né? Essas são as principais expressões. Nós vimos semana passada a questão de João capítulo 10, que Jesus é citado como pastor e o bom pastor, né? Não vou repetir isso, já foi no estudo semana passada. Tem que pegar o vídeo e ver lá, né? Está no YouTube da igreja. Jesus, o pastor, em João 10, e Jesus, o bom pastor, em João 10. Bom pastor é poimen o kalos.
artigo definido. Aí eu disser até que nós temos que ser bons pastores, bons obreiros, tendo por modelo o bom pastor. Amém? Amém? Amém. Tendo por modelo o, não é? Oimem, ó Kalos, o bom pastor, não é? O único bom pastor na sua forma integral, absoluta, e nós devemos nos espelhar nele, certo? Depois nós vimos a questão de João 21, eu tinha falado 20, perdão, é João 21, né? A identificação de Pedro com Jesus. A gente falou isso, terminou ali o estudo, se não me falha a memória, a gente concluiu o estudo aí, né? Jesus recuperando o ministério de Pedro, né? E dizendo a ele: apacenta as ovelhas de quem? Minhas, ou seja, dele. Eu até dissera que a gente não dá coisa preciosa a qualquer pessoa, a gente confia algo que é precioso, que a gente confia. Então, quando Cristo diz apacenta as minhas ovelhas, Jesus está dizendo: elas são minhas. Eu estou te dando algo muito precioso, eu estou confiando a você algo muito precioso. Se o crente entendesse assim o que é cuidar da obra dele, nós faríamos com muito mais carinho. Cada coisa nós faríamos com carinho. Não é obra do pastor humano, do sumo pastor, é do bom pastor, é do grande pastor. E se nós não entendermos assim, nós somos tudo aqui menos igreja. Podemos ser uma boa instituição organizacional, né? Um ajuntamento, né? Um grupo de pessoas juridicamente reunidas, qualquer coisa. Mas para a igreja é corpo, é rebanho. Aqui é corpo, amém? Amém. Quem crê assim? Amém. Aqui é corpo, não é único, é parte do corpo. Aqui é rebanho, amém? Amém. Parte do rebanho, cujo pastor é Jesus. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos que ter muito cuidado. E a gente faria com muito mais amor. Eu falei sobre isso na aula da escola dominical, de domingo também, né? Porque tem igrejas que acabam crescendo mais. Não adianta ficar lamentando o crescimento dos outros. Aliás, tinha que estar comemorando, porque é crescimento do reino, não é não? A igreja está crescendo lá. Ué, que bom! Não é assim? É menos gente no inferno, é mais gente no céu. São meus irmãos, pessoas que estão se convertendo, mas Deus quer que nós cresçamos também. Quer ou não quer? E um grupo de irmãos, membros de igreja, que encaram a obra desse jeito, fazem com mais alegria, com participação, com cooperação, fazem com gosto, e a obra de Deus flui. Fazer escala, a dificuldade não é arrumar para quem vai entrar, é a dificuldade de arrumar quem vai ter que ceder, que vai mais de um querer. A descer tem que ser assim. Tem a escala lá, opa, não, agora é minha vez, poxa, aí não, eu tenho que pedir perdão na cena, não é porque eu não quis dirigir, é porque tinha muita gente para dirigir. Pedir perdão é brincadeira, pedir perdão. Entenderam como é que é? Como é que a obra de Deus tem que ser? Amém. É assim, irmão. E por aí vai. Glória a Deus, porque é cuidar das coisas do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu falei isso semana passada, né? Aí nós comparamos aquela questão de Atos 20, 17 e 28. Também falei sobre isso, que existem textos em que a configuração do ancião é dada. Não é toda vez que aparece, muitas vezes aparece a palavra presbútero na Bíblia como ancião, mas tem que entender dentro do seu contexto o seu significado. E algumas vezes ela aparece no contexto do peso pastoral. Mandou, né? Atos capítulo 20, 17, de Mileto mandou chamar, não é isso? Vamos ver lá, para não falar com as minhas próprias palavras.
Atos capítulo 20, o versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. O grego ali é presbúteros, são os anciãos. Aí diz no 28, cuidai, tem versão que diz olhai, né? Olhai, eu gosto da versão cuidai, olhai, cuidai, ou seja, deem atenção, né? Mas eu gosto da tradução cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazer o quê? Apacentar a igreja de que ele adquiriu com o seu próprio. Aqui tinha sermão até 10 horas, mas não entendo. O importante aqui são as 3 palavras: a palavra ancião, a palavra episcopos, bispo, e para pastoreardes, poimen. Então você tem poimen, episcopos, bispos no mesmo contexto, amém? Amém. Então as 3 ali, mandou chamar os anciãos, vos constituiu bispos para pastoreardes. O grego ali é poimen, tá certo? Então a gente viu semana passada. Agora é interessante também, Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz que Timóteo não foi consagrado de qualquer maneira. Ele teve imposição de mãos dos anciãos, do presbitério, não foi? Timóteo 4,14, não negligencies o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição de mãos do presbitério. Aqui eu tenho que dar um stopzinho. Tem gente que acha que só valoriza a questão do dom, não quer valorizar a oficialização eclesiástica. A irmã falou profecia que eu sou e acabou o papo, ninguém tem que dizer nada ao contrário. A irmãzinha lá disse que eu já sou, já estou ungido, estou consagrado, aí passa por cima dos obreiros, passa por cima do pastor, passa por cima do presbitério, passa por cima. Já viu o caso por aí nessa história da igreja há muito tempo? Tem assim, não tem? Eu sou ungido. Então, quando ainda tem profecia, ainda vai pior quando a pessoa põe a mão ela mesma. Não tem? Ó. Não, o irmão falou lá na profecia que eu sou. Acabou o papo, eu sou. Ah, mas pastor é homem igual eu. Ungido, eu sou ungido também. É a galera. Dons e ministérios são distintos. Certo? Então, também não temos que fugir dos extremos. Também não podemos desvalorizar quando Deus usa alguém em profecia. Eu tive mais de uma em minha vida. Eu tive 2 pessoas. Eu sei disso, eu era jovem, mais jovem. Tem gente que ainda me chama de jovem na conversão, eu fico feliz, queria, já vou para 60, irmãos. Porque a carinha não aparece muito não, né? Ou aparece. O cabelo já está mais branquinho, né? Tem uns vídeos eu cantando com a Kel de 7 anos, irmão. Mentira. Os 2 primeiros anos que eu estou olhando, eu estava meio pretinho. Foi embranquecendo. Foi fator genético, né? Então, o que eu estava falando aqui? Eu já fui com o cabelo. Oi? Sim. Obrigado, David. Então, 2 profecias em lugares distintos. Eu lembro, eu estava numa vigília, glória, participando, louvando com um grupo de jovens que eu fui, e fui ativo naquela vigília. Eu lembro, final da década de 80, 89, 80, eu tinha 18 anos, já era um jovem, né? E uma irmã falou, Deus, eu te vejo, eu falo assim. Guardei. Aí passaram alguns anos. Interessante, irmãos. Não sei se alguém já passou por essa experiência. Em lugar diferente, circunstância diferente, uma pessoa não conhecia a outra, entregou a mesma mensagem. E não foi nem no mesmo ano, foi em anos diferentes. Entregou a mesma mensagem. Tem como duvidar?
duvidar de uma mensagem dessa? E se cumpriu. Se cumpriu. Né? Minha mãe falava que o pastor Jovelino Pereira de Mello pegou o bebê e falou: isso aqui está consagrado ao ministério. Meu tio na reunião de obreiros elogiou a experiência, que quando ainda novo convertido, né, o novo convertido Jovelino teve com o Senhor, ainda novo convertido, né? E como é que Deus fez com a vida dele. Então, irmãos, é claro, Deus entrega a profecia para dizer que vai ter ministério? Claro que entrega. Claro que entrega. Mas o que crê não se apressa. Paulo está dizendo a Timóteo que foi por profecia, mas com imposição de mão do... Aí que tem muita gente que se dá mal. Tem até a unção, tem até a chamada, mas não espera o tempo. Eu digo unção no sentido de chamada. Então vou melhorar isso, que tem até a chamada, mas não espera o tempo, não espera a forma, não espera o jeito correto, né? Então, irmãos, aí Paulo está falando a Timóteo, e com imposição de mãos. Agora, quer ver mais mãos sobre Paulo? 2 Timóteo ali, está 2,6, não está? Está errado, é 1,6, tá bom? É 1,6. Olha o que diz 2 Timóteo 1,6. Eu falei semana passada: por esta razão te lembro que despertes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, veja, Timóteo com a imposição das mãos do presbitério, com a imposição das mãos de Paulo. Olha que coisa linda. Aí ele, que teve confirmação do seu ministério por meio de profecia, confirmação do seu ministério por meio de imposição de mãos, e confirmação de ministério por imposição das mãos de Paulo, também recebe de Paulo autoridade para consagrar, como um bispo, como um pastor. Aí a gente viu Timóteo capítulo 3, Paulo orientando a Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, se alguém, fiel a essa palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí Paulo dá uma série de orientações como Timóteo deveria fazer para consagrar bispos que iriam pastorear. Ou seja, um jovem pastor, porque ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Jovem pastor Timóteo, devidamente consagrado, agora consagra pastores. E é um superintendente de pastores, um líder de pastores. Isso é para entender, para que nós entendamos o princípio da autoridade espiritual já no primeiro século. Coisa semelhante o apóstolo Paulo faz com Tito. Por essa causa te deixei em Creta, está ali, né? Tito, capítulo 1. Qual é o meu propósito nisso tudo, irmãos? Lembrar à igreja o princípio de pastorado. Jesus é o sumo pastor, mas ele outorgou, delegou, legitimou pastores, bispos, presbíteros à igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí Paulo fala a Tito, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade dessa ilha estabelecesses bispos, presbíteros, como já te mandei. Aí dá lá as características de como eles deveriam ser, né? Ou seja, você também, a gente não sabe a idade de Tito, mas Paulo faz aplicações a Tito como um filho. Então você tem ali uma perspectiva de que Paulo era um senhor mais idoso do que Tito, filho na fé, né? E ele estabelecendo anciãos na igreja.
para que se entenda de uma vez por todas, que essa questão de autoridade pastoral tem que ter maturidade. O obreiro precisa ter maturidade, e às vezes se alcança com menos idade do que outro. A questão é maturidade, certo, irmãos? Amém. E Paulo confiou, e não confiaria a qualquer um, a Timóteo, um episcopado, porque se alguém deseja, se alguém aspira ao episcopado, né? Excelente obra deseja. Então Paulo, um episcopo, consagrando obreiros, consagrando bispos. O jovem pastor Timóteo, tendo essa autoridade dada por Paulo, como Tito o fez, certo? Glória ao nome do Senhor. Aí nós vemos Pedro, já o ancião Pedro, dizendo aos anciãos da igreja: digo eu que sou ancião com eles, ou digo eu que sou presbítero com eles. Aí tem interpretações teológicas muito lindas ali. Alguns entendem ali o aspecto do senhor Pedro falando, e entendem que o termo ali é um dos termos em que presbítero é dado um peso pastoral. Quando ele fala, digo eu aos presbíteros, eu que sou presbíteros com eles, apacentem o rebanho. Já leram lá? Apacentem o rebanho. Não com dominação, com ganância, né? Mas aí das qualidades de um pastor aprovado. Outros identificam ali como sendo, valorizando o serviço do presbitério, né? Eu me identifico como um presbítero também, né? Valorizando a importância do presbitério da igreja. Coisa maravilhosa. Como Paulo muitas vezes se identificava como ministro, no sentido de servo, no sentido de diácono, né? Então, irmãos, todas essas expressões amadas nos lembram que Jesus é o sumo pastor do rebanho, mas ele instituiu pastores, ele instituiu lideranças para cuidarem do seu ministério. Isso é algo maravilhoso. Aí nós vemos nas 7 igrejas da Ásia, e eu já vou passar para a minha última análise aqui, para nós irmos cear. Vamos para a ceia. Nós sabemos muito bem que a expressão usada ao anjo da igreja, a palavra significa mensageiro, né? Mensageiro da parte de Deus. Alguns teólogos interpretam como sendo o ser angelical, um anjo, a mensagem dada a um anjo daquela igreja, um ser espiritual daquela igreja. Outros não concordam com essa interpretação, como que dizendo, não cabia a um ser espiritual trazer essa mensagem à igreja, ou acompanhar essa igreja, né? O mensageiro ali é no sentido de quem traz a mensagem de Deus e passa e transmite à igreja, ao anjo, ao mensageiro daquela igreja, porque ângelos, né, é um mensageiro, alguém que recebe de Deus e transmite à igreja. Embora o livro de Apocalipse, né, há essa comparação de anjo com relação às estrelas ali que são apresentadas, né? Então, irmãos, nós somos compartilhadores do pensamento que o mensageiro ali não é um ser angelical, é um ser humano. Aí vem outra interpretação. Aí chega outro teólogo que diz, não é um ser angelical, é um mensageiro, aquele que pegou a carta e levou até a igreja. Eu já vi uma aula com essa interpretação. É um mensageiro. Escreve para o mensageiro da igreja. Aí ele vai lá, porque ele vai pegar a carta de Apocalipse e vai levar a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Aí está dando, não diminuindo a importância de quem transportou a carta, mas é muita responsabilidade, né? O rapaz que transportou. Você entender que ali é o mensageiro de quem foi o mensageiro de levar. Essa para mim, desculpa, é mais fraquinha.
né? Aí, as mais fortes são entre o ser angelical e o mensageiro sistemático da igreja. Alguém que trazia a palavra de Deus e transmitia à igreja. É por isso que eu concordo que a interpretação ao anjo da igreja de Éfeso é aquele que traz a mensagem de Deus e trazia a mensagem de Deus e levava à igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Esmirna, ao pastor da igreja de Pérgamo, ao pastor da igreja de Tiatira, ao pastor da igreja de Sardes, ao pastor da igreja de Filadélfia, ao pastor da igreja de Laodiceia. 7 anjos da igreja. O desafio estava para a igreja. Grande parte das vezes a palavra de repreensão era para a igreja, mas transmite-o através do mensageiro. O mensageiro recebe e o mensageiro passa. Ao anjo escreve, porque o Senhor cobra a quem ele dá responsabilidade. Tem coisa errada em Tiatira, escreve ao anjo. Tem coisa errada em Laodiceia, ao anjo escreve. Tem coisa boa em Filadélfia, ao anjo escreve. Adão e Eva pecaram, os dois caíram, foram igualmente responsabilidade, mas quem Deus chamou primeiro? Porque Deus cobra a quem lhe dá responsabilidade. Esse princípio não mudou, e nós temos que entender isso. Por isso que Jesus Cristo disse: Pedro, tu me amas? Vou te dar uma responsabilidade: apacenta as minhas ovelhas. Não são tuas, são minhas. E como eu dissera, Deus, o Senhor Jesus, não daria algo precioso para qualquer pessoa. É como você pegar um filho seu que você ama tanto, uma filha que você ama tanto, pequena, e vai precisar sair, você vai deixar com qualquer pessoa? Toma conta aqui da minha filha, não é forte isso? Não é, irmãos? Toma conta aqui do meu filho, você vai dar para qualquer pessoa? Agora imaginem a frase: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou, apacenta, toma conta certa, toma conta direito, porque elas são minhas, foram compradas com o meu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar essa nossa reflexão, aleluia, a igreja do rebanho amado, vamos para Hebreus 13? Ou voltemos para Hebreus 13? E 21. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Aqui você tem identificado ovelhas. Quando ele fala, vos aperfeiçoe em toda boa obra, aqui são as ovelhas, é a igreja. E ele fala no capítulo 3 para as ovelhas: permaneça o amor fraternal, versículo 1. Versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade. Versículo 3, lembrai-vos dos presos. Versículo 4,
honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. 5, seja a vossa vida isenta de ganância. Vai falando. Uma série de recomendações. O autor, que não se sabe quem é, porque tentar resolver isso, não tem um tempo, não é o caso. Quem foi esse autor? Mas ele está falando para a igreja, certo? Olha que lindo. Ora, o Deus de paz, irmãos, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe. Está falando para as ovelhas, amém? Amém, amados? Está falando para nós. O grande pastor nos aperfeiçoe. Quem quer ser aperfeiçoado pelo grande pastor? Amém. Aquela questão, né? Tão bonita dos cristãos que estavam ali, parte de judeus convertidos, alguma parte de gentios, aquela questão de colônia romana. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o fato é que são ovelhas, falando para ovelhas. Segundo, o capítulo 3 também se refere a pastores que também são ovelhas. Pastores humanos, porque está no versículo 7 e versículo 17. E eu vou concluir neles. E no versículo 20, o grande pastor. Olha o que está no 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Ele é o quê? Grande pastor. O que ele é? Grande pastor. O que ele é? Grande pastor. Então vocês identificaram os 3 nesse capítulo? Identificaram ou não? Né? Na maior parte dos versículos são as ovelhas. O Deus de paz, né, vos aperfeiçoe. Nós, ovelhas, as ovelhas. Mas ele fala também de pastores que são ovelhas, no 7 e no 17. Mas fala também do grande pastor. São os 3 ali. E não esqueçamos desses adjetivos maravilhosos, que no versículo 20, o nosso Senhor Jesus é chamado de grande pastor. Megali poimen, de mega, o grego aqui, megali. Jesus é megali poimen. Jesus é o grande pastor. Quem tem o grande pastor aí? Lá em Pedro, eu tenho que encerrar para a ceia. Lá em Pedro, o nosso Senhor é chamado no versículo 4 de quê? Quem pode ler rapidinho aí? Eu estou com ele aberto, mas é bom vocês abrirem também. Minha Bíblia já está aberta aqui, mas é bom vocês acharem. 1 de Pedro 5,4, o que está escrito? Pois aos presbíteros. Não, direto ao 4, versículo 4. Obrigado, meu irmão. Aparecendo sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Acertou no sumo, só errou no outro. Não é sumo sacerdote, é sumo pastor. Isso! Que o sumo já pediu, né? Lá em Hebreus, ele é chamado de grande pastor. Megali poimen. Aqui em Pedro ele é chamado de sumo pastor. Aí é arquipoimen. Sumo pastor. Lá em João nós identificamos mais 2 características em João 10: pastor e o bom pastor. Que coisa maravilhosa! Em João 10, Jesus, o pastor. Em João 10, Jesus, o bom pastor. Poimen okalos, o bom pastor. Em 1 de Pedro 5,4, o sumo pastor. Arquipoimen. Em Hebreus 13, megali poimen, o grande pastor. Nós temos o pastor, nós temos o bom pastor, nós temos o sumo pastor, nós temos o grande pastor.
O rebanho não está sozinho. Jesus cuida. Cuida de cada ovelha. A gente imagina apenas um rebanho todo, mas você é uma única ovelha cuidada por Jesus. Você tem essa fé? Eu tenho essa fé, que Jesus cuida especificamente de você. Quem já se sentiu cuidado assim? Quem já teve esse cuidado pessoal, como se você fosse a única ovelha de Jesus? Quem já teve isso? Eu já tive, irmãos. Como o Senhor consegue, Senhor? São milhões e milhões de ovelhas, mas o Senhor consegue dar atenção para mim. Glória a Jesus. Eu não sei como, mas Ele consegue. Aleluia. Aí em Hebreus 13 tem Jesus, o grande pastor. Mas o grande pastor instituiu pastores. Por isso que o capítulo 13 é um capítulo de rebanho, um capítulo eclesiástico, mas é um capítulo muito ligado a pastor e rebanho, a poimei, poiminion, pastor e rebanho, porque nós, quando ele fala vos aperfeiçoe, somos nós, mas ele instituiu pastores. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores. A palavra é a mesma, viu? O versículo 20 chama-se Jesus de grande. A diferença aqui é que no 7 fala só lembrai-vos dos pastores, mas para Jesus, grande pastor. Certo? Mas a raiz é a mesma. Põe bem. O grande pastor instituiu pastores. Você crê assim mesmo? Tem um montão de gente por aí achando que é só o grande pastor e acabou. Não é para o pastor tirar onda, pensar que é alguma coisa não, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando Jesus disse, dá até arrepio, irmão. Quando Jesus disse para Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas. Não são tuas. Cuida bem que é minha. Se fizer mal, ó, e uns nem vão entrar. A coisa é séria, não é? Apacenta as minhas. Você está cuidando do que não é dele, está cuidando do que é de Jesus. Não é uma responsabilidade muito grande? Né? Então, meus amados, por isso que o autor diz que Jesus, o amado pastor do rebanho, ele instituiu, e o 7 diz, lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram o quê? Os quais vos falaram o quê? Os quais vos falaram o quê? Combina com o que eu falei domingo semana passada. Pastor tem que alimentar. Lembra que eu falei semana passada, quando Jesus restaura Pedro e fala apacenta, e apacenta ali é bosco, dá alimento. O sentido ali de apacentar é dar alimento, nutrir. Vou falar uma coisa, entenda por favor. Pastor tem que nutrir igreja, e é a ele que é dada a responsabilidade. Ele pode até compartilhar, mas é dada para ele. Amém, irmãos? A responsabilidade é dada, é para ele. Pode ter pregação de testemunho, evangelista. Agora, quem é dada a responsabilidade de nutrir a igreja é o pastor. Apacenta, alimenta, nutre. Aí fala, lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram o quê? O membro tem que ficar preocupado, não é preocupado se o pastor gosta de dar glória ao baixinho, ao altão, se quica, se pula, se fica só parado. Tem que ficar preocupado se o pastor é ou não bom, se ele está dando a palavra de Deus. Amém, amado? É ou não é? Tem que estar preocupado se está ensinando a palavra. É isso que é a responsabilidade dele. Né? Eu conheço pastores antigos que
passivamente eles ficam. E eu tinha um que falava assim para mim, eu fui pregar, um cara, ele já partiu para a glória, já tem uns 10 anos, um pastor idoso, homem de Deus, e ele falava: Cláudio, não é qualquer um que sobe aqui não, falou isso. E ele falou uma vez, às vezes você consegue o que se consegue de poucos pastores é arrancar glória a Deus e aleluia. Eles ficam muito ligados no culto, percebendo o culto. Eles têm que medir a temperatura do culto. Tem que se preocupar se o pastor está dando muito glória e aleluia. Não, porque ele está ali, ó. Né? Ele está ali. O que tem que se preocupar é se ele está ministrando a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhes a fé. Glória a Deus. Aí no 17 diz: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Normalmente nós temos dificuldade de entender a parte A do versículo, obedecer e ser submisso. Mas depois de obedecer e ser submisso, tem o porquê e o para quê. O que fazer, porquê e para quê. Não é? Obedecer sendo-lhe submisso. Obedecer e ser submisso. Uma vez o pastor Flávio Marinho explicou isso de uma forma muito simples numa reunião de coordenadoria, que ele foi o pregador, essa questão de obedecer e ser submisso. Nem todo mundo que obedece está sendo submisso. Não é só obedecer e ser submisso, né? É interessante isso. Aí diz o seguinte: por quê? Porque velam por vossas almas. Ah, pastor, mas tem pastor que não vela. Coitado desse cara, coitado. Porque pastor vela. Porque velam. Para quê? Para que façam com alegria e não gemendo. Porque isso não seria útil. Então, irmãos, o grande pastor instituiu pastores visando a igreja, protegendo a igreja, amando a igreja, porque é a igreja que ele ama. Ele institui os pastores não para que os pastores sejam meio em si mesmos, não. Ele institui por causa da igreja. Ele institui porque ama a igreja, entenderam? O alvo aqui para proteger é quem? A igreja. Isso? Eu sempre digo, e vamos para a ceia, já falei demais, que Deus não separa a parte visando a parte. Deus não separa a parte querendo mostrar que a parte é mais importante que os outros. Deus não nos separa, não quer dizer, você é o bonitão, você é o espertalhão, você é alguém que eu amo mais. Não. Deus, quando separa a parte, quando separa alguém, Ele está visando o todo. Ele quer abençoar o todo. Ele está amando o todo. E Ele quer usar alguém porque ama o todo. E o que é separado é como uma vela que vai desgastando. Enquanto mais se desgasta, ilumina. Não para a glória de si mesmo ou a si mesmo, porque não somos nada, não temos nada, a nossa saúde não é nada. Alguns anos podemos fazer, amanhã não fazemos mais. Basta o sopro sair e nós não somos mais vivos. Não é? É a misericórdia que nos sustenta, é a graça que nos sustenta. Você pode entrar num lugar alegre, sair triste, entrar num lugar triste, sair alegre. Pode entrar num lugar triste, sair mais triste. O meu desejo é que você saia daqui muito alegre, porque você é importante para Jesus. Você é amado de Jesus. Eu já saí de uma reunião, entrei tão alegre e saí triste, e saí perguntando ao Senhor: por que eu vim aqui hoje? Né? Não sei quem já teve essa sensação. Eu precisava disso, Senhor.
Por que eu vim? Aí Deus foi tratando. Deixa, meu servo, é assim mesmo que eu quero. Fui moldando, fui tratando. Amém. Não sou o primeiro e não serei o último. Mas uma coisa que eu tenho que ter certeza é que eu estou nos braços do bom pastor. E Ele te ama. E Ele te chamou. Aleluia. Que Deus abençoe a querida DCM. Que está nos braços do sumo pastor. Que está nos braços do grande pastor. Que está nos braços do pastor. Está nos braços do bom pastor. Aleluia. Essa igreja é cuidada pelo Senhor. Você é cuidado pelo Senhor. Você é cuidado pelo Senhor. Aleluia. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, ovelha amada do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus amor.